Hoje eu fui no dentista e eu lembrei de uma coisa que me ajudou e muito no meu processo de emagrecimento. Meu nome é Camila, eu sou nutricionista. Por aqui eu ajudo vocês a emagrecerem sem sofrimento, sem passar fome e abordando estratégias para você incluir na sua rotina facilite cada vez mais o seu emagrecimento. Eu lembrei de uma coisa que me ajudou muito no processo de emagrecimento, que foi idas ao dentista. Eu tinha os meus dentes tortos e isso me incomodava muito. E eu sempre ia periodicamente no dentista, mas eu tinha medo de colocar o aparelho, porque muitas pessoas julgavam e falavam que doía muito. Fato, você colocar aparelho, você sente um desconforto. Não é uma dor insuportável. Eu sei que para muitas pessoas tem um pouco mais sensibilidade, mas a sensibilidade no dente, a sensibilidade na gengiva, a alimentação e os hormônios totalmente desregulados influencia e muito. Então, se você está com uma alimentação hoje não é nutritiva, é rica em gorduras e carboidratos refinados, consequentemente a sua gengiva vai ficar mais sensível e ela vai sangrar muito mais. Eu, enfim, decidi que eu iria colocar aparelho. Era uma coisa que me incomodava e muito. E desde que eu coloquei o aparelho, eu precisei aderir a algumas estratégias. Quando você tem aparelho, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. A saúde bucal é nítido que é uma higiene que você precisa sim se atentar e muito. Mas eu sei que tem muita gente que na correria do dia a dia, e não deveria acontecer, mas quando você tem o aparelho, a sua atenção precisa ser dobrada. O alimento, ele pode ficar mais aparente e você pode acabar passando vergonha. Então, é fato que não dava pra ficar comendo o tempo todo, então eu passei a fazer mais refeições pontuais, em vez de ficar beliscando o tempo todo, em vez de ficar fazendo refeições mais pequenas. Inclusive, quando eu tirei o aparelho fixo, eu precisei colocar um aparelho móvel. E esse aparelho móvel você não pode ficar tirando o tempo todo, porque assim corre o risco do seu dente voltar. As beliscadas continuaram não existindo. A fome noturna parou de acontecer. Tirar o aparelho, eu entrei em processo de clareamento dental. E se você nunca fez ou se você não sabe como funciona, você precisa ficar o tempo maior com aquele clareamento para que ele tenha mais resultado. E geralmente é no período noturno que você fica, porque você não pode comer, beber água enquanto você tiver essa placa de clareamento nos dentes. Eu colocava essa por volta das 7, 8 horas da noite. E se eu tivesse fome, em algum outro momento, eu não comeria mais. Ou seja, me ajudou a fazer o jejum fisiológico, o jejum que a gente precisa fazer durante a noite. Que o fígado consiga fazer toda a reparação e eliminar todas as toxinas dentro do corpo. Mesmo que eu desse com uma fome ali emocional, mesmo se eu tivesse até com fogo de querer comer alguma coisa, eu pensava no meu objetivo maior, que era clarear os dentes. E é por isso que eu falo pra vocês que você ter um objetivo maior no seu processo de emagrecimento vai influenciar e muito. Nós somos seres humanos, a gente precisa ter sempre uma motivação. E naquele momento, aquela era a minha motivação de continuar o processo de emagrecimento, apesar de eu já estar magra nessa época. E qualquer coisa que eu quisesse descontar no alimento, realmente vinha no período da tarde pra noite, eu lembrava que eu precisava ter todos esses cuidados com o meu dente para que realmente tivesse resultado. E você precisa sempre estar se motivando de alguma forma para que o seu processo de emagrecimento seja sempre constante. Até que você realmente veja que o processo de emagrecimento é um estilo de vida e ele não seja mais uma grande dificuldade para você. Se você quer aprender a emagrecer de forma certa e definitiva, já me segue por aqui.